Boa noite, queridos irmãos, amados seguidores de Dulce. Que a paz do Cristo seja convosco. Eu acredito que vocês já estão um pouco fartos de verem a minha face e ouvirem a minha voz, mas como nós temos poucos preletores e eu não quero deixar cair o trabalho das quintas-feiras, eu vou fazendo, né? Enquanto não tiver alguém que possa me substituir, que possa levar adiante o trabalho e fazer uma boa preleção, eu vou vir aqui conversar com vocês do meu jeito simples, né? Porque não sou uma pessoa de grandes conhecimentos espíritas, como você sabe, mas eu vou sempre procurar trazer uma mensagem do Evangelho, tá? Embora acredito que vocês já estão cansados de me ver. Bem, eu estou no capítulo 21 e hoje eu vou falar sobre falsos profetas, né? Conhece-se a árvore pelos frutos. O item 1 diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uva dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso pode-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Muito simples, né? Profetas é como eram chamados nas tradições dos judeus, né? Os sensitivos, os médiuns, eram chamados de profetas. Na Grécia eles eram chamados de piton ou pitonisas, né? E eram bem conceituados, endeusados, inclusive. Mas, na verdade, esses profetas eram os médiuns de hoje, né? Os sensitivos, aqueles que têm a possibilidade de fazer a comunicação entre nós e o mundo espiritual. Os médiums, os mediadores. E aqui fica bem claro que todo o bom médium será conhecido pela sua obra, pelo seu trabalho, né? Assim como os maus profetas serão reconhecidos pelo trabalho, né? Sem qualidade, digamos, porque é muito fácil para qualquer um de nós trazer a palavra do Mestre, ler o Evangelho, falar sobre o que o Cristo nos ensinou, nos deixou como lição. A receita está aí, a receita está aí, a receita Jesus nos deixou. E é fácil chegar aqui e falar sobre ela com doçura, com meiguice,
trazendo uma bela mensagem. Mas será que no meu dia a dia eu vivencio isso? Será que os frutos que eu produzo são bons? Será que a minha convivência diária com os meus irmãos é de acordo com o que o Mestre quer? É de acordo com aquilo que eu falo para vocês? Será que quando eu dou um conselho para alguém, e dizem por aí que conselho não é bom, que se fosse bom ninguém dava, vendia, né? Tem esse ditado. Mas será que quando eu passo para alguém um conselho que eu recebi por uma intuição, será que esse conselho também não serve para mim e eu não o estou colocando em prática? É bom que a gente reflita muito sobre isso, sobre o que nós falamos, sobre o que nós passamos, sobre o que nós pregamos e sobre o que nós vivemos. É claro que nós somos seres imperfeitos, que estamos aqui em busca de evolução, através da nossa reforma íntima, através de tentar lapidar as coisas do nosso caráter, as coisas que não são tão boas. Nós estamos aqui para isso e nós vamos errar muitas vezes. E não estou falando só dentro da doutrina espírita, mas outros segmentos religiosos também, né? Se veem bons padres que produzem bons frutos, bons evangélicos que produzem bons frutos e bons espíritas que produzem bons frutos. Mas estou falando aqui como kardecista que somos, né? Trazemos a mensagem codificada de Kardec, né? As palavras que Jesus falou através de parábolas, como lançar ao fogo, né? A figueira, era a maneira que Jesus encontrou para aquela época, para o discernimento do povo daquela época, para que eles conseguissem entender de forma simples a mensagem. Eu necessito, eu acho que é um compromisso de todos nós, que tentemos viver aquilo que nós pregamos aqui. Que também não nos deixemos tomar pela arrogância ou pelo orgulho, porque somos sensitivos, porque podemos trazer uma psicografia, porque podemos dar um bom passe onde a pessoa se sente revitalizada, revigorada. Isso também não pode nos envaidecer. Ao contrário, com muita humildade, sermos gratos por esta oportunidade de trabalho. Sabemos que todos nós possuímos o dom da mediunidade. Alguns em maior intensidade, outras em menor. Alguns desenvolvem, outros não. Mas aqueles que desenvolvem têm o compromisso de trabalho, mas têm o compromisso de que esse trabalho seja concernente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele traz como lição. Que essa lição sirva primeiro a ele, antes dele expor aos outros. E que não se sinta inflado de orgulho
porque tem este dom. Sabemos que para muitos isso acaba trazendo até uma atitude de soberba, de sou melhor do que o outro, sou a pessoa que passa o melhor passe deste centro espírita. Sou a pessoa que melhor fala neste centro espírita. E aí, né, muitas das vezes, o ego fica tão inflado que aquela casa espírita pequena, simples, onde esse médium trabalhava, já não lhe serve mais. Um grupo pequeno como o nosso não serve mais. Querem uma casa grande, onde haja um púlpito, onde haja uma grande plateia que os possa aplaudir. E é na simplicidade que estão as mais belas ações. Essas ações têm que ser condizentes com aquilo que nós falamos. Temos que vivenciar no nosso dia a dia aquilo que nós expomos aos outros, aquilo que nós dissemos aos outros, aquela mensagem que nós transmitimos aos outros. Nós temos que viver no nosso dia a dia. Nós não podemos falar aqui de paz, de amor, de harmonia, de indulgência, de paz, de tolerância e sermos mal educados com os nossos irmãos, não termos empatia, não praticarmos a caridade, porque é uma total discrepância entre o que a gente fala e o que a gente vive. Através da nossa reforma íntima, nós temos que tentar nos melhorarmos um pouco a cada dia, sabendo, mais uma vez, que somos imperfeitos, que vamos errar muitas vezes, mas vamos tentar acertar. Vamos procurar a assertiva. Erramos, reconhecemos que erramos e vamos acertar, para que nós não passemos aos outros uma imagem falsa, uma imagem de bondade, uma aura de bondade que nós não sentimos, que nós não temos no nosso coração. Não vamos ser aquele lobo em pele de cordeiro, que o pelo é macio, né, do cordeiro, mas o lobo é feroz. Não podemos ser assim, gente. Uma outra coisa que também, outro dia assistindo uma palestra do Raul Teixeira, a qual eu tenho grande admiração, ele fala sobre isso também. Ele fala que esses médiums, esses sensitivos, eles, principalmente agora, né, com as redes sociais, através da internet, é muito divulgado, existem profetas em todos os lugares, existem médiuns oferecendo trabalhos para resolver a sua vida financeira, para resolver a sua vida sentimental, para resolver a sua vida harmoniosa dentro do seu lar, para trazer harmonia para dentro do seu lar. Mas se nós vamos examinar a vida deles, é uma completa atribulação o tempo todo. Eles não conseguem resolver os próprios problemas e dizem-se capaz de resolver o problema dos outros. E para isso eles cobram uma pequena quantia, né? Sendo que nós sabemos muito bem que aquilo que nós recebemos, nós temos que passar de graça,
sem cobrar nada. A recompensa que nós vamos receber um dia é no plano espiritual. Nós não podemos cobrar pela doutrina. Não, gente. Isso já é uma outra questão muito errada, né? Muito fora de contexto. Mas é uma colocação do Raul Teixeira que realmente me intrigou, digamos assim. Como essas pessoas são capazes de resolver os problemas dos outros e não são capazes de resolver os próprios, né? Se eles têm esse dom, se eles têm esse poder, se eles têm essa condição, por que não resolvem os seus próprios problemas? Vivem numa tribulação, vivem com problemas financeiros, vivem em desarmonia com a própria família, nos seus lares. Uma outra coisa também, agora existem vários perfis onde nos oferecem cartas psicografadas. Basta que nós mandemos o nome do nosso ente querido desencarnado e a data do desencarne e uma quantia em Pix e receberemos uma carta psicografada do nosso ente querido. Chico nos falava o quê? O telefone só toca de lá para cá. Então, se houver uma psicografia, ela vai vir de lá. Não é eu mandando o nome de alguém que vou receber uma mensagem. O telefone não vai tocar daqui para lá. Não adianta, não adianta. É um embuste. São mais profetas falsos. E quantos estão sendo, disseminados por aí? Temos muitos e muitos e muitos e muitos com a possibilidade de TikTok, Instagram, Facebook, todas essas redes aí, supostos médiums oferecem esse tipo de trabalho. Não creio, não caio nessa. Creiam nos profetas que vocês virem, que produzem bons frutos, que fazem do seu dia a dia aquilo que eles lhes falam, aqueles conhecimentos que eles trazem do Evangelho, que eles trazem do Cristo, se eles colocam em prática, sigam-nos. Estes são os bons profetas, porque pelas suas obras vocês os reconhecerão. Mas aqueles que lhes falam coisas boas, coisas do bem, coisas do amor, e não vivem isso no seu dia a dia, com seus familiares, no seu trabalho, na sua rotina, com seus subordinados, que maltratam as pessoas, que não têm empatia, que não têm amor, que não se colocam no lugar do outro, apenas falam com doçura, mas não vivem isso, gente. Infelizmente. Infelizmente temos muitos assim. Mas que nós não sejamos nenhum deles. Que nós procuremos, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, que nós consigamos viver aquilo que nós pregamos, para que sejamos
a boa árvore que produz bons frutos, e não os falsos profetas, que trazem hoje a iniquidade e que fazem com que muitos percam a vontade da caridade. A caridade esfriará, como diz em certa passagem do Evangelho, e realmente esfria, porque as pessoas se decepcionam muito. Mas nós não temos que olhar para o que está errado. Nós temos que focar naquilo que está certo. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Vamos seguir aquilo que está certo. Vamos seguir aqueles médiuns que vivenciam no seu dia a dia aquilo que eles pregam. Faz sentido, né? Esses são as árvores que produzirão bons frutos, os bons profetas. Muita paz e muita luz a todos, que a nossa doce mentora Dulce abençoe grandemente a vida de vocês. Beijos na alma de cada um.